o Renato Freitas, nos religiosos que estão ameaçando o Papa Francisco, e eu quero trazer para vocês esse corte dele, falando lá no DCM pro Fabrício e pro Viaro. Vamos lá, meus queridos, obrigado pela presença de todos, vamos começar aqui as nossas lives e as nossas notícias. Bora! Quero começar falando de Igreja Católica, tá? E por que de Igreja Católica? Porque a gente está vivendo um momento no Brasil em que alguns ditos católicos estão rezando e torcendo para que o Papa Francisco morra. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu vou colocar aqui um vídeo rápido do padre Camilo, da TV Aparecida, em que ele está fazendo essa denúncia. No sermão dele, na condução da missa, eu te convido aqui a assistir junto com a comunidade, para que depois a gente possa comentar. Vamos lá. Gente, voltamos para o momento presente. O nosso querido Papa Francisco, em sua humanidade, vive o momento da enfermidade. Nós nos unimos em prece por ele. Mas sabemos também que existem alguns grupinhos que se dizem católicos, que rezam e comemoram a possível morte do Papa, porque se acham os melhores e os perfeitos. Existem alguns grupinhos na igreja que se sentem os católicos originais. Só eles se salvarão, só eles rezam do jeito certo, só eles pregam a palavra do jeito certo. Todo mundo está errado. Olha que ignorância, que falta de sabedoria. Deus sopra o seu espírito aonde ele quer. E neste conflito onde grupinhos dentro da igreja que se dizem católicos, porque são de títulos, porque não conheceram nada daquilo que Jesus ensinou, não aprenderam nada da verdade do amor. Grupos que na igreja se colocam para falar... Opa, vamos ver se vai... Vai lá, Viarão. Se quiser, eu tento por aqui, hein? Não, só um pouquinho que eu acho que vai agora de novo, deu um... De outros leigos não entenderam nada daquilo que no Evangelho Jesus ensinou. E como é triste reconhecer que existem pessoas hoje que, em vez de fazer o bem para o próximo, vivem em cima de discursos de condenação. Tem pessoas desses... Renato, a extrema-direita, inclusive os parlamentares federais, têm se posicionado desta forma há bastante tempo. Ainda quando o Olavo de Carvalho era vivo, ele já fazia coro a respeito do Papa Francisco. Essa questão, ela demonstra que não é uma questão de fé, mas uma questão de alinhamento ideológico, até mesmo em relação ao Papa, Renato? Com toda certeza. Olha, veja bem, na própria Escritura Sagrada está escrito que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que torcem e reivindicam a morte como bandeira política, com certeza se abraçam na mentira e desviam do caminho da retidão. Exemplo maior é o slogan do bolsonarismo, que alavancou nas redes sociais, sobretudo com pré-adolescentes que sofreram lavagem cerebral de games, Counter-Strike, entre outros games famosos, e que acreditam, né, que retirar a vida de um ser humano é simplesmente anular um perfil, resetar um jogo, cancelar um CPF, e que vem graça nisso, e que por isso apoiaram o slogan de que bandido bom, bandido morto. Nós sabemos que o próprio bolsonarismo abarrotou a institucionalidade, os seus gabinetes de bandidos, tendo como principal representante o Adriano da Nóbrega, que teve a sua mãe trabalhando no gabinete da família Bolsonaro, que foi homenageado pelo Bolsonaro, enquanto estava preso, inclusive, né, ganhou medalha no Rio de Janeiro. O filho do Bolsonaro namorou o vizinho do Bolsonaro, que coincidentemente era o Queiroz, que foi pego com diversos fuzis e que tinha matado muita gente, que depois soubemos comprovadamente que era um dos assassinos aí da Marielle Franco. Então, essa gente aí são adoradores da morte, né? Promove a necropolítica, que é o capitalismo levado às últimas consequências, a desvalorização do ser humano, que é o fascismo, né? Então, o fascismo gerou uma religião própria e essa religião produziu uma idolatria, que é a idolatria do bolsonarismo. As pessoas já não querem mais converter uns aos outros
em cristãos nessas igrejas. Sim. Não em todas, mas numa grande maioria delas. Querem converter as pessoas ao bolsonarismo. E esse tipo de idolatria, mais hora, menos hora, cairá por terra. Eu tenho fé. Há pouco tempo viralizou vídeos do tal Frei Gilson, que conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas às 4 horas da manhã em lives, 1 milhão de bolsonaristas em lives, e o Frei Gilson, o nome dele é citado no relatório da Polícia Federal como aquele que estava diretamente ligado a espalhar a oração ao golpe. Então, a gente tinha, além de um braço evangélico, também um braço católico deste tal Frei Gilson. Hoje, se a gente digita nas redes sociais Frei Gilson, o que a gente encontra? A gente encontra os filhos do Bolsonaro, só não tem uma Malafaia defendendo que seria alguma coisa estranha, parlamentares bolsonaristas, todo mundo defendendo o Frei Gilson porque ele leva a palavra de Deus às 4 horas da manhã para os fiéis, mas na verdade ele estava diretamente relacionado naquele momento de construção da minuta do golpe e pedindo oração pelos golpistas, foi várias vezes rezar na frente dos acampamentos dos golpistas. Isso, de certa forma, é normal, é natural quando se entende Igreja Católica e bolsonarismo, ou é algo que chega a surpreender nos bastidores? Como é que tu percebe isso? Olha, não surpreende, porque não são poucos. Foram muitos os padres, os líderes religiosos da Igreja Católica também. Não digo da Igreja Protestante, que os neoprotestantes, os protestantes da teologia da prosperidade, que veem na riqueza um sinal de bênção, de graça divina e de sucesso no âmbito religioso, inclusive, né, pervertendo absolutamente a doutrina de Cristo, que dizia que bem-aventurados os pobres, pois herdarão os céus. Essas pessoas que perverteram a palavra de Cristo nas neopentecostais se tornaram, inclusive, maioria, declarada, expressa. Mas na Igreja Católica também, essa institucionalidade da Igreja Católica, infelizmente, é reacionária. Por isso, torcem para as desgraças acontecerem com o Papa Francisco, que é alguém muito corajoso. Eu dou meu testemunho. Eu tive, Viário, na Itália, em Assis, durante o período em que eu fui caçado aqui em Curitiba, quando eu era vereador. As pessoas caçaram meu mandato e disseram, olha, ele é anticristão, ele entrou numa igreja, numa manifestação, e daí já começaram a inventar um monte de fake news, dizendo que eu desrespeitei, dizendo que havia uma missa durante o momento que a gente entrou, e a igreja estava vazia, e a própria igreja organizou, um setor da igreja organizou a minha ida até Roma. Passei em Roma e depois fui no encontro em Assis, na Itália, que se chamou Economia de Francisco. E o próprio Papa Francisco disse que é inconcebível qualquer tipo de aliança entre a igreja e o modelo capitalista de organização da sociedade, que se baseia na exploração do ser humano pelo ser humano e que tende sempre a descartar aqueles que não produzem ou que não consomem. Então, o ser humano deixa de ser, segundo a teologia cristã, luz do mundo, sal da terra, para se transformar em um objeto, em um instrumento que é utilizado por outrem. Ou seja, radical a proposta do Papa Francisco, que tem essa inspiração franciscana, embora eu não seja de fato da ordem franciscana, e por isso o encontro foi em Assis. Então foi um Papa radical que ousou questionar diversos dogmas. E mais, para quem não lembra, o Papa Francisco teve uma das maiores coragens de todas as pessoas. Eu digo isso como alguém fraco que não tem essa coragem, que é o quê? De se desculpar
perante aqueles que se sentiram magoados ou que foram, de fato, ofendidos pela nossa conduta, no caso dele, pela conduta da igreja, de modo geral, quando ele foi lá no Canadá, por exemplo, e pediu perdão pelos crimes que a Igreja Católica tinha cometido lá, os crimes que a Igreja Católica cometeu na própria América do Sul, quando apoiou as ditaduras militares, entre outros. Pediu desculpa, humildemente, e encontra uma resistência gigantesca dentro da Igreja Católica que faz com que o Frei Gilson não seja raio em dia de céu azul. Seja um fenômeno, inclusive, esperado. E por isso deve ser combatido, porque se desvirtua dos princípios Bom dia, Diana. E se alia profanamente aos princípios mundanos da acumulação do dinheiro e do poder político. Renato Freitas é uma luz, né, gente? Fala, pessoal. Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.